Eu tava revendo o julgamento do Young Thug porque eu queria fazer um vídeo contando como ele venceu o processo, e você deve saber que o Young Thug e a sua label foram acusados de ser uma organização criminosa. Algumas situações ao decorrer dos últimos 15 anos foram levantadas para provar esse ponto, mas tem um deles que talvez seja o mais bizarro. Uma acusação que a polícia sustenta desde 2015, mas que nunca foi provada. Que é a seguinte: o Young Thug foi o mandante para uma tentativa de passar o Lil Wayne. Eu sei que você pode falar como assim o Young Thug queria passar o Lil Wayne se até hoje tem feat deles e parece que tá tudo bem. Como que você faz música com um cara que queria te encher de bala? Vamos lá, ouça que essa história é cheia de detalhes, então eu preciso que você foque. Eu já contei aqui a história do Drake vs Kendrick. Essa treta foi alimentada por outras polêmicas passadas. O Drake odiava o Pusha T e depois passou a odiar o Pharrell, amigo do Pusha, até chegar no Kung Fu Kenny. Agora, sabe o que é mais curioso? Eu sempre falo que no hip hop as labels são como família. Todo esse caminho de polêmica não começou por causa do Drake, ele só comprou a briga do seu mentor, Lil Wayne. Lil Wayne, por sua vez, comprou a briga do seu mentor, Birdman. Esse cara é o ponto de partida de quase toda a polêmica que eu contei até aqui. Você pode falar, tá bom Lucas, mas o que isso tem a ver com Young Thug? Vem comigo que vai fazer sentido. O ponto de partida dessa divisão no hip hop foi porque o Birdman, um cara extremamente caloteiro, lembre disso, não pagou o Pharrell por uma produção. O Pusha, que é um amigo de infância do Pharrell, começou a atacar o Birdman. E o Lil Wayne ficou do lado do seu mentor, o Drake fez o mesmo. Porque veja, essa união de algumas gravadoras era tão forte no passado que até se o seu lado fosse o errado, você ainda ia abraçar esse lado. Aquele sentimento de família que eu falei antes. Lil Wayne é um cara que carrega muito isso com ele, é um cara tranquilo, só que todo mundo passa pano até a vítima ser você. Eu já contei esse ecossistema aqui no canal, mas se você não sabe, gravadoras funcionam da seguinte forma. Tem uma empresa gigante no topo que assina com o artista X. Caso esse artista X assine com o artista Y, ele cria sua própria gravadora, e daí o artista Y tem que passar o dinheiro pro cara acima dele, e o cara acima dele passa pra gravadora do topo, e vice-versa. Caso a empresa no topo queira investir no artista Y, ela faz o mesmo processo. Primeiro vai pro artista X e depois pro cara que tá abaixo dele, deu pra entender? Dito isso, a Universal, gravadora do topo, queria investir 100 milhões no Lil Wayne. Porque se a label do Lil Wayne, que por sinal tinha Tyga, Drake e Nicki Minaj, cresce, a Universal também ganha com isso. Então eles repassam os 100 milhões pro Birdman, para que ele mande esse valor pro Lil Wayne. E como eu pedi pra você lembrar, o Birdman é um caloteiro. Ele simplesmente pega 70 milhões pra ele e passa os 30 pro Lil Wayne. Quem diria que um caloteiro iria dar um calote, não é mesmo? O Lil Wayne fica puto, o Birdman começa a sabotar a carreira do Lil Wayne, não deixando ele lançar um álbum, e isso resulta num processo. Ao mesmo tempo que o Birdman trouxe pra sua gravadora o Young Thug. E agora eu quero que você lembre de duas coisas que eu falei antes. Primeiro, eu disse que no hip hop gravadoras são como família. E segundo, eu disse que o Young Thug foi preso porque, segundo a polícia, ele tinha uma gangue disfarçada de uma label. Sendo assim, o Young Thug compra a briga do Birdman e começa a atacar o Lil Wayne, falando que o seu álbum vai se chamar Carter 6. E se você conhece o Lil Wayne, tu sabe que ele tem uma série de álbuns chamado Carter. O Young Thug fez isso só pra provocar, porque o próprio Lil Wayne não estava conseguindo lançar o seu álbum por causa da treta com o Birdman. Inclusive, o Young Thug lança um álbum chamado Barter 6, mano, é inacreditável. Começa um atrito entre eles dois até que o Lil Wayne vai fazer um show em Atlanta, cidade do Young Thug. Como eu falei antes, a gravadora do Thug é uma fachada, supostamente. Mas tem um camarada que, pra quem tá de fora, era um funcionário da gravadora. Só que ele fazia outro tipo de serviço, se você me entende. Então ele vai pro show do Lil Wayne pra tirar uma satisfação. Começa uma briga até que esse mano fala: calma aí que eu esqueci uma coisa no carro. E ele busca uma peça que faz o homem pensar mais rápido. A polícia consegue entrar no meio e começa a fazer a segurança do Lil Wayne em Atlanta. Só que no momento que o ônibus do Lil Wayne sai de Atlanta, o Piuí aparece com o brinquedo de furar moletom e enche o ônibus de furo. Não é figura de linguagem quando eu falo que foi logo depois do ônibus sair de Atlanta. No momento que passou do limite da cidade, o cara apareceu para tentar fazer o serviço. Quando a polícia chega no local, ela fala: porra, não é possível. Há horas atrás tinha um sujeito querendo furar o Lil Wayne.
Wayne e pouco tempo depois, de fato, tentam furar o cara. Quem será que foi, né? O Pee-wee é preso e quando a polícia pega seu telefone, ela percebe que nesse intervalo de tempo entre a ameaça e a tentativa, o Pee-wee ligou tanto pro Birdman quanto pro Young Thug. Qual você acha que foi o tema da conversa? É óbvio, né? Quando a polícia pergunta pros dois, eles negam qualquer envolvimento. Um tempo depois, uma ligação do Birdman com o Pee-wee acaba sendo vazada, com o Birdman falando: "Você fez tudo o que pôde, tem uma Porsche e $200 mil te esperando." Quando a polícia questiona, o Birdman fala: "Não, isso é pagamento por outra coisa, só que ninguém aqui é otário." Mesmo a polícia não conseguindo provar, todo mundo sabe pra que foi esse pagamento. Só que acredite se quiser, mesmo tendo tudo isso de prova, o Lil Wayne resolveu deixar isso pra trás e perdoou tanto o Young Thug quanto o Birdman. Inclusive o Birdman, que ia perder o processo, fez um acordo com o Lil Wayne. Dessa forma ele recebeu o dinheiro e ficou livre de contrato. É por isso que mesmo com toda essa história, ainda tem música do Young Thug com o Lil Wayne. Honestamente, eu queria ter essa paz de espírito. E é por tudo isso que eu te contei que as pessoas acham que o Thug tentou passar o Lil Wayne.